Pessoal, estamos aqui para a gente responder as questões da apostila, né? Página 51, questão número 5, tá? Essa questão, ela mostra, né, que algumas algas que são utilizadas como algas comestíveis, né? E produzem alguns polímeros. A gente tem que atentar para isso. Quando fala polímeros aí, a gente tem que atentar que quando eu falei de bioquímica para vocês, eu falei que só existe 3 substâncias que são polímeros na célula, né? Você tem os polissacarídeos, você tem as proteínas, você tem os ácidos nucleicos, né? Então são essas 3 substâncias que formam polímeros, que a gente chama de polímeros orgânicos, tá? Nesse caso aí da questão número 5, ele fala que as algas produzem, né, alguns polímeros. No caso desses polímeros, estão relacionados com moléculas de proteínas, tá? E dentro desses 3 compostos, né, por exemplo, polissacarídeo, né, a nível celular, se for animal, é só na forma de glicogênio, né, na forma de quitina. Geralmente, glicogênio assim, não é utilizado como alimento. Geralmente, utilizado como alimento são proteínas. Então, atente para isso. Tá? Então você tem que pensar o seguinte: de acordo com a função de cada organela celular, ela vai te dar geralmente uma pista, né? Com relação a essa questão número 5, ele fala que são células responsáveis pelo mecanismo de secreção do polímero. Aí você pensa, se ele relaciona com o mecanismo de secreção celular, estiver falando com relação as células secretoras, né? Aí você vai pensar na organela responsável por isto, ou por esta função. E a gente sabe aí, como a gente citou na aula, né, que toda célula que tem função de secreção celular, tá, que coloca a substância que é produzida dentro da célula para fora, por esse mecanismo chamado de secreção, ela vai ser rica, né, naquelas organelas membranosas, tá? Que tem origem no retículo endoplasmático liso. E essa organela aí membranosa que tem origem no retículo endoplasmático liso é aquela que faz o empacotamento dessas substâncias, que faz o armazenamento dessa substância, né, para mandar para fora da célula. E toda vez que estiver relacionado com empacotamento e secreção, né, para eliminar esse produto que vem de dentro da célula, você relaciona com o complexo de Golgi, com o aparelho golgiense, né, com os golgiossomos. Ou, se for uma célula vegetal, no caso aí ele relaciona com algas. Então atente para isso, né? Como ele está relacionando com algas, o complexo de Golgi a gente chama de dictiossomas, tá? Apesar que na questão em si aí, né, que ele coloca, ele fala em complexo de Golgi, mas complexo de Golgi, dictiossomas, aparelho de Golgi, aparelho golgiense, tá? É a mesma estrutura. Então é só pensar. Se ele fala em qualquer tecido, pode ser de origem animal, pode ser de origem vegetal, que tem função a nível de secreção, que a gente chama de secreção celular, você pensa em complexo golgiense, ou aparelho golgiense, ou golgiossomos, tá? Então nessa questão aí, a letra correta é a letra A, certo? Letra A, complexo de Golgi, tá bom? Ó, essa questão aí, número 12, né, ela tem a ver com os eventos que ocorrem desde a síntese proteica até a eliminação do produto que foi sintetizado, tá? Uma característica de células secretoras que fazem secreção celular, a gente já, né, falou, bateu isso aí para vocês, tá? Que você tem que analisar o seguinte: não sei o que é secretado, você tem que pensar, o que é secretado ou é proteína ou são lipídios. Tá? Se forem lipídios, a gente tem que atentar que eles são sintetizados no retículo endoplasmático liso. Se
Se forem proteínas, eles são sintetizados no retículo endoplasmático rugoso, que a gente chama de egastoplasma. Tá bom? Então atente para isso. Então onde é que é sintetizado o lipídio? Retículo endoplasmático liso. Onde é que é sintetizado a proteína? O retículo endoplasmático rugoso, ou granuloso. Tá bom? Então a gente tem que atentar ao seguinte: como esse mecanismo, desde a produção da proteína até a eliminação pela vesícula, tá? Tem alguns eventos que ocorrem em cascata, e a gente tem que atentar para isso. Por exemplo, no caso da proteína, ela vai ser sintetizada, né? Porque a gente tem que atentar ao seguinte, ó, proteína ela é constituída de aminoácido. Aí ele fala que ele marcou um aminoácido radioativo. Então esse aminoácido radioativo vai estar na molécula proteica, que foi sintetizada numa organela X. Aí você pensa, qual é a organela X que sintetiza a proteína? Aí tu é retículo endoplasmático rugoso. Então lá que o aminoácido X vai se encontrar primeiramente. É neste retículo endoplasmático rugoso ou no ergastoplasma. Tá? Depois que ele foi sintetizado no retículo endoplasmático rugoso, tá? Ele vai ser empacotado naquelas vesículas saculiformes, né? Que parecem bolsas achatadas, sobrepostas uma sobre a outra, que a gente chama de complexo golgiense. Certo? Então empacotou a proteína. A proteína foi sintetizada no retículo endoplasmático rugoso, mas ela foi empacotada onde? No complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi vai se fragmentar em forma de vesículas, que vão migrar em direção à membrana plasmática. Tá? Então, quando elas migram, elas eliminam, né, o produto desta vesícula para o ambiente externo, por um mecanismo chamado de secreção celular, que de certa forma envolve um mecanismo chamado de exocitose. Tá? Que a gente chama de secreção. Secretar é colocar aquilo que é produzido dentro da célula para fora dela. Tá? É aquela coisa, não confundam excreção com secreção. Secreção tem a ver com o que é produzido na célula e é mandado para fora, para exportação. E secreção, né, e excreção tem a ver com o sistema excretor, que tem a ver com o metabolismo da queima de proteína dentro da célula, que geralmente, né, é feito por um sistema, que a gente chama de sistema excretor. E dependendo do grupo de animal, você tem escórias, né, ou excretas diferentes. Você essa parte de zoologia, né? Só relembrando. Qual é a excreção que um peixe libera na água? Amônia. Essa amônia vem do produto de onde? Do metabolismo de proteína. Tá? Répteis e aves, tu pensa em ácido úrico, que vem do metabolismo de proteína. Mamíferos, né? Alguns peixes cartilaginosos, você pensa em ureia, que vem do metabolismo de proteína. Isso é excreção, que é feito pelo sistema excretor. Não confundir com secreção celular, que é feito por um conjunto de eventos que envolve principalmente o complexo golgiense, já que ele está diretamente relacionado com vesículas de secreção. Só que tu tem que atentar para o seguinte: tem a estrutura que produz a proteína, tem a estrutura que armazena a proteína e tem a estrutura que elimina a proteína, por todo este mecanismo chamado de secreção celular. Tá certo? Então, como mostra aí na questão, né, ele fala em células secretoras, né, ele fala em síntese proteica, ele fala em vesículas, tá? Então, no caso aí correto aí dessa afirmativa é a letra C de casa. Tá bom? Letra C de casa. Aí direitinho, presta atenção, seria a letra C. Tem que ter bem desenvolvido que complexo de Golgi, retículo endoplasmático e vesícula de secreção. Tá bom? Vamos aí analisar essa questão número 15, né? Essa questão de organela, a gente tem que ficar bem atento, né?
porque tu tem que saber a função de cada estrutura, de cada organela dessa, né, para você ter, né, condição de responder as questões. Lembram que as funções básicas de cada estrutura, não é obrigado você saber, né, funções de aprofundamento, né, com relação a essas organelas, mas você tem que saber as funções básicas, tá? Ó, por exemplo, quando a gente fala retículo endoplasmático liso, ele vai ter uma função de transporte, que são canais. Esses canais estão interconectados, quer dizer, um está unido ao outro, né? Um conjunto de retículo endoplasmático, conjunto de canais dentro do plasma. Então, esses canais eles estão interligados um ao outro, tá? Só que quando a gente fala retículo endoplasmático, tem dois. Tu tem o retículo endoplasmático liso, tu tem o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, a função primeira dele é uma função de carreamento, de transporte de substância dentro da célula. Canal serve para escoar alguma coisa por ele, tá? Um canal serve para conectar uma região com outra da célula, tá? Então, para que a gente comunica uma região com outra? Para levar alguma coisa por ele, né? É como uma estrada, né? Então, se falar o que o retículo endoplasmático representa numa cidade, vocês colocam a nível, fazendo uma certa analogia, comparando uma célula com uma cidade, né? O que seria o retículo endoplasmático liso numa cidade grande? Aí tu pensa nas principais avenidas, porque são por essas avenidas que são escoados que os carros, a bicicleta, as pessoas passam por ele. Então a função ali do retículo endoplasmático liso é a mesma função de uma via na cidade. Pode ser uma rua, pode ser uma avenida, né? Então se for uma avenida grande, se ramificam por avenidas menores, que se ramificam por ruas. São canais interconectados. Então você pensa nisso, tá? E o retículo endoplasmático rugoso, que é aquele que tem ribossomo, a função sempre dele vai ser de síntese proteica, tá? Então tu tem canais interconectados que não tem ribossomo, tu tem canais conectados que tem ribossomo. Aí tu tem o retículo endoplasmático liso, tem o rugoso. O liso tem a função de transporte, mas o liso também vai ter uma função de síntese. Só que ele vai sintetizar lipídio, enquanto que o retículo endoplasmático rugoso vai sintetizar proteína. Então a gente tem que atentar para isto, tá? Porque os retículos endoplasmáticos são dois. O agranuloso e o granuloso. O liso e o rugoso. O liso tem a função de transporte, de síntese de esteroides, de lipídios. Tá? Já o rugoso tem uma função só. É a função de síntese proteica. Tá? E aí a gente tem que atentar, além do retículo endoplasmático, tem o complexo de Golgi. Qual a função principal do complexo de Golgi? Aí tu pensa, armazenamento, tá? Secreção, transporte, também tem a ver com o complexo de Golgi, tá? Tem formar a crossoma do espermatozoide, como eu já citou para vocês, forma a lamela média na célula vegetal, tá? Então atente para isto. Então são múltiplas funções atribuídas ao complexo de Golgi, ok? No caso dos peroxissomos, né? A função basicamente dos peroxissomos é destruir substâncias dentro da célula, tá? Que contém enzimas que fazem metabolismo, por exemplo, de água oxigenada, tá? Destrói alguns tipos de ácidos graxos que são utilizados, né? A nível de quê? A nível de respiração celular. O excesso desses ácidos graxos são metabolizados pelos peroxissomos. Tem função de fazer eliminação de remédio, de drogas. Então, qual é a organela celular que elimina drogas? Tu tem que pensar em duas, tá? Primeiro tu pensa nos peroxissomos, ou peroxissomos. Se não tem peroxissomos, aí tu relaciona com o retículo endoplasmático liso. Então a gente tem que atentar para isto, cada função de cada organela. Tá? Lisossoma, qual é a função do lisossoma? Fazer mecanismo de digestão intracelular. Independe do mecanismo que seja. A gente falou de dois aí para vocês, autofagia e heterofagia, tá bom? Então atente para isso. Falar em centríolos, né? Centríolos são conjunto de organelas que contém microtúbulos,
E esses microtúbulos são constituídos por uma proteína chamada de tubulina, que a gente chama de microfilamentos. Tá? Não confundir duas coisas na célula. O que são microfilamentos? São filamentos de tubulina, tá? Que tem função de distensão e de contração também. Assim como existem os miofilamentos. Se confunde muito. Microfilamento, tu pensa em microtúbulos. Miofilamentos, tu pensa em duas proteínas. Uma é chamada de actina e a outra é chamada de miocina. Actina e miocina são duas proteínas que fazem parte dos miofilamentos. Não confundir com microfilamentos, que são as proteínas chamadas de tubulinas. Tá? Então tem a ver com distensão da célula, contração e distensão da célula, mobilidade celular, tem a ver com microtúbulo, que participa também do mecanismo de divisão celular, né? Formando o que ele chama de áster, né? Durante a mitose e durante a meiose. Tá? Então qual é a organela que participa da divisão celular, independe de que divisão ele esteja falando, mitose e meiose? Você pensa em microtúbulos de tubulina, que são centríolos. Tá? Tem um aspecto perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, né? E a partir dessa tubulina, desses centríolos, forma o que ele chama de áster durante a divisão celular. Tá? Então a gente tem que atentar para isso. Ribossomo, calção do ribossomo, síntese de proteínas, que é o tal do RNA ribossômico, RNA mensageiro e RNA transportador. A função é a mesma, né? Que é a função de síntese proteica. Tá? Então tu tem organelas que fazem transporte, tu tem organelas que fazem síntese, tu tem organelas que fazem digestão, tu tem organelas que eliminam substâncias tóxicas como droga, aí tu relaciona com peroxissomos ou retículo endoplasmático liso, tá? Tu tem aí a organela responsável pela divisão celular, que são os centríolos, ou centro celular, ou centrosomo, é a mesma estrutura, tá? E tu tem as que sintetizam proteína. Toda célula tem que sintetizar proteína, então toda célula tem ribossomo, tá? Então atente para as organelas que a gente chama de endomembranosas e aquelas que não são endomembranosas, como o ribossomo não é endomembranoso. Centríolos também não é endomembranoso, tá certo? Então, com relação a essa questão aí, a letra correta aí é a letra C de casa, tá bom? Ó, essa questão 17 aí, né? Ela é uma questão assim meio pegadinha, meio casca de banana para tu entrar afobado e escorregar nela, né? A gente tem que atentar ao seguinte, aí ele dá um texto, diz que uma dieta saudável, né? Uma alimentação equilibrada, exercício físico, isso é sempre importante, né? Então uma dieta equilibrada, exercício físico, né? Para você ter uma vida saudável, né? Para ter uma homeostase, uma sinergia corporal bacana, tá certo? Só que ele fala o seguinte, ele mete drogas aí no meio, quer dizer que não é aconselhado você se alimentar bem, fazer exercício físico e usar droga. Porque a droga, né, ela tem um efeito colateral, ela tem uma reação adversa à nutrição, tá? Tanto que se você usar droga, você vai ter o que se chama de síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência é aquela coisa, são os efeitos colaterais, né, após o uso daquela substância que vai comprometer alguma parte fisiológica do corpo da pessoa, né? Tanto que quando a pessoa usa álcool, né, qual é a síndrome de abstinência do álcool? Tremor, sede intensa, dor de cabeça, tá? Devido aos processos inflamatórios que o álcool causa no corpo, tá bom? Então, claro, o álcool, uma dosezinha faz bem, agora uma quantidade excessiva, né? A diferença da droga por remédio é só a dose, tá? Eu sempre falo isso para vocês, né? A diferença da droga por remédio é a dose. Então, uma quantidade mínima é remédio, uma quantidade mais exagerada funciona como droga, tá? E com relação às organelas que são responsáveis pela eliminação de droga no corpo, tá? A gente vai pegar como base aqui, por exemplo, retículo endoplasmático liso. Usando, falaste que retículo endoplasmático liso tem a função de transporte de substâncias. Claro, ele vai transportar o que é bom e o que é ruim. Para onde? Para fora da célula. Então, se tu ingere álcool, tá? E teu corpo
né, ou que você ingerir uma quantidade muito grande de álcool, o teu corpo queima pelas tuas células hepáticas, tá? E a célula hepática, ela tem uma organela importante, que são os peroxissomos, tá? E os peroxissomos é a principal estrutura da célula hepática que elimina as toxinas do nosso corpo, tá? Que elimina aquilo que é nocivo, que a gente chama de toxinas, né? Então, nesse tal de peroxissomos, ele pode fazer duas coisas. Atente para isso. Primeira, ele é responsável pela decomposição da água oxigenada. Porque o peroxissomo ele produz uma enzima que é chamada de peroxidase, tá? Tem uma outra enzima produzida nos peroxissomos chamada de superoxidismutase, tá? E essas enzimas geralmente estão relacionadas com a eliminação de substâncias tóxicas no corpo, tá? Aí você pensa na peroxidase, tá? O que a peroxidase vai fazer? Toda vez que ela entra em contato com água oxigenada, que é tóxica, a peroxidase age no peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, quebra a molécula do H2O2 em molécula de água e libera oxigênio para a atmosfera. Tá? Daí fica fervendo quando você coloca água na ferida. Quem faz isso? Peroxidase. A nível hepático, né? E a nível celular, não é só a célula do fígado que tem peroxissomos. Toda a célula do nosso corpo tem peroxissomos. Serve para quê? Para destruir componentes tóxicos. Tá? E tem uma outra enzima, essa sim você vai encontrar na célula do fígado, que é chamada de catalase. E a catalase, ela é a principal substância produzida nos peroxissomos que faz destruição de medicação, né? De drogas como álcool, como cocaína, como maconha, como heroína, tudo é metabolizado no fígado. Tá? Ah, não, o cara cheira, vai ser metabolizado no fígado. Se aplicou, vai ser metabolizado no fígado. O fígado que é o órgão responsável pela eliminação do excesso de drogas. Tu tomou um remédio para dor de cabeça. O excesso disso no teu corpo vai ser metabolizado no fígado, que é o principal órgão destruidor de drogas, é o fígado. E lá tem uma enzima que a gente chama de catalase. E a catalase ela faz a eliminação desses resíduos, ou desses fármacos, ou dessas toxinas. Tá bom? Só que no caso de eliminação de droga, se for numa célula que não é a célula hepática, tu pensa em duas organelas. Tu pensa nos peroxissomos. A luzena alternativa não tem peroxissomos, mas deve ter retículo endoplasmático liso. Por que retículo endoplasmático liso? Porque eles são canais. O que passa por esses canais? Substâncias químicas, tóxicas ou não. E geralmente essas substâncias tóxicas que a gente ingere, né, elas são de natureza proteica. Tá? Por exemplo, quando eu falo cafeína que está no café, é uma proteína. Tá? Heroína é uma proteína. Cocaína é outra proteína. Quem elimina isto? O teu corpo. Quando metaboliza essas proteínas e elimina, no caso, como produto final do metabolismo da catalase a nível de tecido hepático. Tá certo? Então atente para isso. Então, no caso aí, como não tem peroxissomos com relação à eliminação de droga, tá? Aí tu pensa no retículo endoplasmático liso. A letra correta aí é a letra A. Tá bom?